Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma companheira que lhe seja adequada. A solidão não agrada a Deus. Em Deus não há solidão. A Trindade é uma comunidade de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para salvar o homem, Deus considera todos esses princípios básicos que Ele mesmo instituiu. Aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti, diz Santo Agostinho numa frase genial. Isso se traduz também numa imagem que Jesus tomou para si, não é inédita, não foi Ele quem inventou. Ele tirou essa imagem do livro do profeta Isaías para designar a relação dele com sua igreja e a relação dele com a nossa alma, chamando-se de esposo. Nossa alma, ele quer que seja a esposa dele, assim como a igreja é a esposa dele. No livro do profeta Isaías, a primeira vez que Deus se autoproclama esposo, é num contexto, digamos assim, humilhante. O amor se humilha. E a maior prova da humilhação do amor é quando a pessoa que ama é traída, não é correspondida, é rejeitada, é ignorada. Os dois textos que eu vou citar, um de Isaías 54, o outro de Isaías 62, onde Deus se declara a sua esposa Israel, que o rejeita, que o trai, que o troca por outros amantes, por amantes, entenda-se, os ídolos, os deuses pagãos. Encontramos uma prova apaixonada. E é importante que nós escutemos isso para compreendermos por que Jesus se autoproclama esposo em duas ocasiões. No Evangelho de hoje, onde ele diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Noivo tirado. Dois significados essa expressão. O primeiro, a sua morte, quando Jesus é tirado, pelo menos durante alguns dias, da presença física do convívio dos apóstolos e dos discípulos. O segundo significado, místico, espiritual, é muito mais aterrador. É espantoso, é assustador e nos toca a todos nós. Isaías 54, de 5 a 8. Atenção, Israel neste momento é uma nação rebelde, recalcitrante, desobediente, ímpia.
traidora, negligente e por aí vai. Teu esposo é o teu Criador. Chama-se o Senhor dos Exércitos. Teu Redentor é o Santo de Israel. Chama-se o Deus de toda a terra. Como uma mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Pode-se repudiar uma mulher desposada na juventude? Diz o Senhor teu Deus. Por um momento eu havia te abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Num acesso de cólera, volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor, tenho compaixão de ti. Vejam, aqui a comparação, vislumbrem uma mulher que trai constantemente o seu marido. Não somente com um, com dois, mas com o quarteirão inteiro, a cidade inteira, talvez o país inteiro. E é recalcitrante, é cara de pau. Mas o marido, e aqui não tem nada a ver com corno, por favor, é o marido que ama a esposa, malgrado a traição dela. Deus não ama o pecado de ninguém, mas ama a pessoa. Vislumbrem a cruz, por favor, porque aqui temos uma profecia do Calvário. Agora vamos a Isaías 62, de 4 a 5. Deus mesmo se dirige a Sião, a Israel. Não mais serás chamada a desamparada, nem tua terra a abandonada. Serás chamada minha preferida, e tua terra a desposada. Porque o Senhor se comprazerá de ti, e tua terra terá um esposo. Assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que te tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria de seu marido, tu farás a alegria de teu Deus. É comovente demais. É uma declaração de amor do Criador para a criatura que o rejeita. Pronto. Aqui está a razão pela qual Jesus se autodenomina em duas ocasiões, uma no Evangelho de hoje e outra na parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, que estão esperando a chegada do noivo, a chegada do futuro esposo. É em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 12. João Batista é uma das raras pessoas que evocam essa imagem do Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem o profeta Isaías e cita, falando de si e falando de Jesus, em João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. São João chama Nosso Senhor de esposo e se autoproclama amigo do esposo. São Paulo também utiliza essa expressão muito bonita, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Por isso o bispo, que é sucessor dos apóstolos, usa uma aliança, um anel, que ele não pode tirar. Acho que nem morto. Tem que levar o sinal para o cemitério, para o túmulo, o anel do bispo que evoca o matrimônio, o esponsal que ele contraiu, o vínculo indissolúvel. Atenção, essa frase do apóstolo Paulo: eu vos desposei como um esposo único. O papel do esposo é apresentar a Cristo, a esposa, como virgem pura. E finalmente, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, o vidente João
descreve a visão que ele tem da Jerusalém celeste, a que desce do alto, a igreja, com essas palavras: eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Muito bonito. A igreja é descrita como uma mulher toda preparada para a celebração do matrimônio. O véu que ela guarda é sinal do segredo que ela carrega. Segredo esse que só vai ser manifesto para o esposo depois da cerimônia do casamento, depois da festa, que normalmente termina altas horas da noite, quando os dois se retiram, e na intimidade do lar vem a cena bonita. Tira-se o véu, o esposo, outrora noivo, agora esposo, vê pela primeira vez a esposa toda bonita e começa o jogo de carícias. Começa a cerimônia de sedução. Sedução é uma palavra muito cara a Deus, mas também é uma palavra muito cara ao diabo. Na Bíblia, Deus é o sedutor, porque é o esposo. O diabo também é sedutor. Deus é o sedutor, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vejam que bonito. O profeta traduz a penetração de Deus na intimidade da vida dele com uma linguagem de natureza sexual. O que é seduzir do ponto de vista sexual? Primeiro é o flerte, o encanto, o fascínio, a dança dentro do coração que mexe com a pessoa. Estou encantada, estou encantado com a beleza daquela pessoa. É do outro sexo, evidentemente. Somos cristãos, não é? Do outro sexo. Estou encantado com a beleza desta pessoa do outro sexo. E o jogo faz com que a pessoa vá entrando na intimidade da outra, com o consentimento dela e sem a resistência dela. Até que chega ao toque mais íntimo, o ato sexual. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. A sedução só chega ao fim com a consumação do ato sexual. Cristo é sedutor, mas não quer apenas fazer o jogo do amor na sua vida. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sedução do esposo ou é completa, ou então não é consumada. Se não é consumada, ele não perde nada. Nós é que perdemos. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é dito o seguinte a respeito de Satanás. Título que passa quase despercebido quando o assunto é essa realidade medonha e pavorosa. Grave, por favor, Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Quando ele foi expulso do céu, foi expulso na condição, com o propósito de seduzir todo mundo. Sedutor. Então, Jeremias 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor. Apocalipse 12, 9, o sedutor do mundo inteiro. Tem uma tática para seduzir. A tática do respeito à nossa decisão. Ele não usa de artimanhas, de engodos, de embustes. Ele utiliza delicadamente essa imagem, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Ele é a verdade, portanto não utiliza de artifícios, de mentiras, de meias verdades
para nos seduzir. A sedução é, antes de tudo, pautada na verdade que é Ele mesmo, na justiça que é Ele mesmo, no amor que é Ele mesmo e na paz que é Ele mesmo. Salmo 84, versículo 11, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Agora vamos à explicação na voz de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja, que, comentando o evangelho que acabamos de ouvir, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, jejuarão. Primeiro, o contexto. Aqui nós temos uma rara demonstração, Padre Eduardo, de uma crise de ciúme e de inveja dos discípulos de João Batista, que está preso. Quando Jesus foi batizado nas águas do Jordão, depois de ter sido tentado pelo demônio, João Batista é preso na Judeia e ele foge, Jesus foge para a Galileia, norte, onde vai iniciar a sua vida pública. E aí os discípulos de João, talvez com uma crise de inveja dos discípulos de Jesus. Vejam que baixeza. Lembram quando os fariseus foram ao encontro de João Batista? O que foi que João Batista disse a respeito deles? A raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Lembram que João Batista disse isso para os fariseus? Reparem agora a cara de pau dos discípulos de João Batista. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Não é muito cara de pau? João Batista não suportava a hipocrisia dos fariseus. Aí vem os discípulos de João, nós e os fariseus. Repare que oportunismo. Se juntam aqueles de quem o seu chefe, o seu líder, é um ferrenho opositor. Ou seja, uma forma de jogar Jesus contra os fariseus e uma forma de dizer, nós estamos certos com os fariseus, que eles tanto criticavam, de quem tanto queriam distância, enquanto os discípulos do Senhor não fazem como nós fazemos, ou seja, nós obedecemos a lei, mas vocês não. Explicação de São Jerônimo. O esposo é Cristo, a esposa é a igreja. Desse matrimônio espiritual nasceram os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial e sabem que ele está com a esposa. Mas quando os dias das núpcias acabarem, para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão, como é dito, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o esposo, aquele que está contido na imagem utilizada pelo profeta Isaías, nos dois textos que eu acabei de citar, e que os judeus conheciam muito bem. Minha hora ainda não chegou, eles estão comigo, ainda tenho 3 anos pela frente com eles, não há razão para jejuar agora. Porque o sentido do jejum no Novo Testamento não é a pessoa de Jesus, mas a privação da pessoa de Jesus. Vimos em São Jerônimo que a primeira interpretação, dias virão em que o noivo lhe será tirado, se refere à sua paixão e morte. Isto é, Jesus não está mais com eles. Mas isso por um breve tempo. Todavia, tem uma outra interpretação, e essa é assustadora. Eu evoco aqui o arcebispo de Ócrida, na atual Macedônia, Teofilacto de Ócrida, que nasceu no ano 1050 e morreu no ano 1107. Vejamos o que ele diz. Todo homem que age bem é filho do esposo. Tem consigo o esposo, isto é, Cristo, e não jejua, isto é, não mostra as obras de penitência, pois não peca. Quando, no entanto, é-lhe retirado o esposo,
tendo o homem caído no pecado, então jejua, para que se arrependa e cure a transgressão. Então, segundo essa interpretação, assustadora no meu entendimento, o noivo é tirado da nossa alma quando pecamos mortalmente. Ora, quando pecamos mortalmente, expulsamos o esposo do nosso coração. Ele não é mais o nosso sedutor. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E quem passa a ser o esposo do coração que está em pecado mortal? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O sedutor do mundo inteiro, o diabo, Satanás. Pois bem, agora, com essa segunda explicação, nós vamos compreender o papel do jejum na nossa vida. O cristão que não jejua, das duas uma, ou pensa que não cometeu pecado, portanto, Jesus é o seu eterno esposo. E São João diz na primeira carta, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Eu não tenho pecado. O cristão deve dizer para esse infeliz, conte o segundo. O segundo o quê? A segunda o quê? A segunda mentira, porque essa foi a primeira. Pois bem, o papel do jejum reside nisso. Eu pediria a você que decorasse Mateus 17 e 21. Jesus envia os discípulos 2 a 2 na famosa missão. Eles voltam felizes, mas pouco tempo depois chegam os apóstolos para ele e dizem: Senhor, vimos um possesso e nós não conseguimos expulsar o demônio dele. Sabem qual foi a resposta de Jesus? Esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e jejum. Entenderam agora? Porque Jesus disse: dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão? Quando você perceber uma pessoa que não tem Deus no seu coração e começar a apresentar sinais de que ela é escrava do diabo, nem adianta fazer qualquer tipo de coisa a não ser oração e jejum. Nem só oração e nem só jejum. Esse tipo de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Ou seja, jejuamos porque temos receio de perder a graça de Deus, de perder a intimidade com Jesus, de Jesus não ser mais o nosso sedutor e no seu lugar, rejeitando-o, colocando-o para correr, que entre o outro sedutor na nossa vida, na nossa alma. O jejum, porém, há de ser sincero, não hipócrita, não cínico, não fingido. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que a pessoa se mortifica? O jejum que eu prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição. Todo tipo de sujeição. Vejam, até na profecia de Isaías 58, primeira leitura de hoje, nós temos uma alusão implícita. E essa leitura não há de ser interpretada somente do ponto de vista social e, de fato, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu cobre-o, não desprezes em tua carne. Pois bem, não desprezes a tua carne. O que significa romper os jugos? O jejum que Jesus aprecia é aquele que leva você a compreender que o esposo que desposou sua alma não é Jesus. Jesus não tem mais essa intimidade, Jesus não tem mais a liberdade de entrar e sair, de entrar no âmago da tua alma, porque é outro que está no lugar dele. O noivo foi tirado. Amados, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. 1000 vezes perdão, porque nossa alma, com nossa desobediência, se afastou de Ti. Rejeitou a promessa que ela fez no dia do batismo, de fidelidade, de obediência, de entrega, de disponibilidade para que a intimidade do meu ser
esteja inteiramente à disposição de ti, meu doce e adorável sedutor. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ensina-me de novo a aprender, a praticar, a recuperar aquilo que outrora, quando eu vivia na tua graça, me fascinava tanto. O jogo da sedução. Olhar para Jesus e dizer: meu amante, meu amado, meu esposo, único namorado da minha alma. Se isso não acontece, ensina-me, Senhor, fortalece-me com a tua graça, dá-me a coragem de redescobrir, para que tu voltes a ser o único esposo da minha alma, a força e o poder do jejum. Mateus 17, 21. Esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.